Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de transporte de bicicletas em veículos. Você gosta de um pedal? Não viaja sem sua bike? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar como você pode transportar a sua bicicleta sem o risco de ser autuado. Em mais um vídeo por aqui, resolvi fazer um compilado da legislação de trânsito. É claro que se você quiser aprofundar o conhecimento, você vai ter que estudar as legislações que eu cito logo no início desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador. Principais legislações que envolvem esse tema. Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, pessoal, eu trouxe as condutas infracionais, as principais. Artigos 169, 230, inciso 4, 231, inciso 2, 231, inciso 4, 235 e etc. Essas infrações elas vão desde natureza leve até infrações de natureza gravíssima, desde que você desobedeça essas regras que eu vou citar por aqui. Uma outra legislação importante é a Resolução do CONTRAN 955 de 2022. Lembrando que todas estas legislações são as que estão vigentes no momento de gravação deste vídeo, mês de junho de 2024. Essa resolução CONTRAN ela dispõe sobre o transporte de cargas ou bicicletas nas partes externas dos veículos dos tipos automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Outra resolução importante, a 969 de 2022, porque ela dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, a conhecida PIV, registrados no território nacional. Outra resolução, 985 de 2022, porque ela aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, comumente chamado de MBFT. E por último, a resolução do CONTRAN 882 de 2021 e sucedâneas, porque ela já sofreu algumas alterações. Ela estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres. A resolução 955, pessoal, vocês viram que ela trata a respeito de transporte de cargas e também de bicicletas. Então aqui tem umas regras gerais a respeito desse tipo de transporte, que vai valer para ambos. A bicicleta ela deve estar devidamente acondicionada, amarrada e ancorada, não podendo ser derramada, lançada ou arrastada pela via. Outra regra, não pode gerar riscos às pessoas ou danos ao patrimônio. Não pode atrapalhar a visão do condutor, dificultar a condução do veículo nem comprometer a estabilidade. Não pode ocultar as luzes e nem a placa traseira do veículo, exceto aquela lanterna de freio elevada, chamada de brake light. Então vocês vão ver aqui nos tipos de transportes que não pode acontecer isso aqui, não pode ocultar nenhuma luz e também nem a placa traseira. Agora, se o veículo for dotado de brake light, que é isso que você está vendo aí agora, não há problema se esse transporte vier a ocultar esse tipo de luz. Outra regra, não pode exceder a largura máxima do veículo e nem ultrapassar as dimensões autorizadas, nem se sobressair ou se projetar além do veículo pela frente. Está falando só da frente e da parte traseira? Pois é, você vai perceber que na parte traseira é possível esse transporte. Todos os acessórios utilizados no transporte devem atender aos requisitos previstos na resolução, que é a resolução 955 de 2022. E agora já vamos entrar propriamente nas formas de transporte. Há duas formas que você pode transportar a sua bicicleta aí sem o risco de ser autuado, desde que você siga criteriosamente essas regras que estão por aqui. A primeira forma é na parte posterior do veículo, na traseira. É exatamente por isso que você viu aqui que não pode se sobressair ou se projetar além do veículo pela frente, mas pode para trás, justamente por ser possível esse tipo de transporte. Mas esse transporte deve ser fixado em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque. Então aqui eu trouxe dois exemplos, imagens que foram extraídas pela internet. Temos aqui nesse primeiro exemplo um veículo que é popularmente chamado de perua, né? Ou alguns chamam de variante. Temos esse tipo de suporte para esse tipo de veículo. Temos um outro suporte aqui utilizado em veículos do tipo sedã. Nesse segundo exemplo aqui, é o que chamamos de acoplado ao gancho de reboque. Vocês percebem que aqui é o engate e aqui ele vai apoiado neste dispositivo. Mas atenção que temos algumas regras para esse tipo de transporte. Olha só, alguns até falei no início do vídeo. Se você optar por esse transporte, ele não pode ocultar as luzes do veículo, exceto a lanterna de freio elevada, a brake light. Não pode ocultar a placa traseira e também não pode exceder a largura máxima do veículo. Quando falamos em largura máxima, ao realizar a leitura dos dispositivos dessas legislações que eu citei aqui, o entendimento é que essa largura é excluída dos retrovisores. Então, na verdade, é isso daqui, ó, é a largura realmente do veículo. Tanto que alguns optam por até retirar uma das rodas da bicicleta para que não venha a ultrapassar a largura. E diante dessa imagem, nós já percebemos que, aparentemente, essa bicicleta não está ocultando as luzes do veículo, com exceção aqui do brake light, mas ele não é um problema. Só que, e a placa? Nós não conseguimos ver aqui os caracteres da placa. Então, quando isso acontecer, quando ocultar as luzes do veículo
ou ocultar a placa. Aí você precisa se atentar a isso daqui, olha. Aí você vai precisar utilizar um dispositivo chamado de régua de sinalização. Essa daqui também é uma imagem extraída da internet, mas eu diria que, olhando aqui superficialmente, parece que essa régua não atende fielmente ao disposto na resolução do CONTRAN 955, porque lá em seu anexo nós temos uma imagem de como deve ser essa régua, que é essa que você está vendo aí. Então veja, essa régua ela deve ter no mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo, excluídos os retrovisores. E por que eu digo que essa régua aparentemente parece que não cumpre fielmente o disposto na resolução? Porque essa régua ela deve possuir sistema de sinalização paralelo energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado. E aqui parece que não temos uma luz de ré. E todo veículo tem a luz de ré. Então essa régua parece que não cumpre com as exigências, já aquela que está no anexo da resolução 955 seria a apropriada. Uma outra regrinha para essa régua, ela deve ter uma superfície coberta com faixas retrorefletivas oblíquas nas cores branca e vermelha. E a sua fixação deve ser de forma apropriada e segura, com o uso de braçadeiras, engates e ou parafusos, ou ainda a estrutura do transporte de carga ou suporte. Então não esqueça, ocultou as luzes, ocultou a placa, você vai ter que usar, meu amigo, essa régua de sinalização. E não acaba por aí. Já dissemos agora há pouco, você vai precisar também de uma segunda placa traseira, isso é obrigatório. E essa segunda placa traseira, ela deverá atender aos critérios e requisitos de instalação contidos na resolução do CONTRAN que dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, a famosa PIV, que até o momento de gravação deste vídeo é a resolução do CONTRAN 969 de 2022, que traz aí toda a regulamentação sobre placas. Essa placa deve ser disposta em local visível. Agora, muita atenção. Se o seu veículo for dotado de placas no padrão antigo, que é aquela placa com fundo cinza, igual essa daqui da imagem, ó, e houver a necessidade de você solicitar a segunda placa traseira, a segunda PIV, todas as placas do seu veículo elas deverão ser substituídas pelo padrão Mercosul. Isso acontece por um motivo muito simples. Hoje não é possível mais fabricar essa placa aqui no padrão cinza. Se por qualquer motivo constante aqui da resolução 969, temos ali alguns casos em que você vai precisar solicitar uma outra placa ou um par de placas, em todas essas situações elencadas na resolução, você já não conseguirá mais substituir por placas no padrão cinza. Tem que ser placa Mercosul, então nesse caso saiba que você vai ter que trocar todas as placas do seu veículo. Todas as 3 placas terão que ser no padrão Mercosul. Mas agora, se você não quiser se preocupar com nada disso, com régua de sinalização, com segunda placa traseira, fique tranquilo que tem uma outra forma que eu considero muito mais simples, muito mais fácil de você realizar esse transporte, que é sobre o teto do veículo em um suporte apropriado. Agora, algumas regrinhas muito importantes sobre esse tipo de transporte. A primeira regra é que você vai ter que verificar no manual do fabricante do seu veículo se o seu veículo pode receber a instalação de bagageiro ou de suporte. É isso mesmo, porque a resolução diz que não devem ser instalados bagageiros ou suportes em veículos cujo fabricante não recomende ou proíba a sua instalação. Sobre esse tema, eu já participei de uma live muito bacana com meu amigo e meu irmão, professor Carlão, do canal Manual do Trânsito, porque existe uma polêmica muito grande sobre veículos que podem ter ali, podem transportar escadas sobre o teto, que é muito comum em veículos utilizados aí em empresas de telefonia e tal, mas na verdade não é a questão da escada, é a questão do bagageiro. Tem veículo que não pode ter a instalação de bagageiro nem de suporte sobre o teto, é isso mesmo. Você sabia que tem uma versão do Uno que não pode ter a instalação de suporte? Pois é. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema, vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado o link dessa super live que eu gravei com o meu amigo Carlão. Então, verificado lá se o seu veículo pode receber a instalação de suporte, ok, você pode fazer a instalação e pode transportar sobre o teto. Esse suporte deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo pelo fabricante ou pela regulamentação. O transporte de bicicleta sobre o teto do veículo é a única exceção de carga que pode ultrapassar 50 centímetros de altura. Olha só que bacana. Existe uma regra de que transporte de cargas sobre o teto do veículo deve ter no máximo 50 centímetros de altura, mas a bicicleta é a única exceção, é a única que pode passar de 50 centímetros de altura. Então veja que é uma forma de transportar que eu considero muito mais simples, sem você ter que gastar com segunda placa traseira, sem você ter que adquirir uma régua de sinalização. Falando um pouco mais sobre o suporte, olha só. O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre forma de instalação, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo, modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte, quantidade máxima de bicicletas transportadas com segurança,
cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros. O dispositivo deve destinar-se exclusivamente ao transporte de bicicletas, sendo vedado o seu uso para transporte de qualquer outro tipo de carga. Então não pode instalar no seu veículo um suporte para transportar a bicicleta e você estar utilizando para outra finalidade. E chegando aqui no final do nosso vídeo, você deve estar se perguntando, beleza, João Paulo, você mostrou aqui algumas imagens, veículo sedã, veículo do tipo Peru, e você não falou nada sobre o transporte de bicicletas em caminhonetes. Por quê? Fiz isso de forma proposital. Existe uma previsão na Resolução 955 que diz que o transporte de bicicletas na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto no capítulo 2 dessa resolução. E eu já gravei um vídeo aqui bem completo a respeito do transporte de cargas em caminhonetes, porque na verdade são as mesmas regras. Tanto faz você transportar qualquer outra carga ou bicicleta em caminhonetes, você deve seguir essas regras. Então se você quiser saber mais a respeito desse tema, dá um confere aqui na descrição e também no comentário fixado, que eu vou deixar aqui o link para você assistir. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, eu peço que você me ajude, deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque aqui tem conteúdo novo toda semana. Eu também te convido a conhecer as minhas outras redes sociais, porque por lá o conteúdo é diário, seja no feed, no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!